Ah, meu povo, deixa eu contar para vocês a história de um rapaz chamado Caio. E essa história não é daquelas de conto de fadas, não. É dessas que a gente vê na vida real, cheia de poeira, tinta e muita, mas muita dor de cabeça. Caio era artista. Não desses que se acham que usam cachecol no verão e falam difícil. Não, Caio era artista de verdade. Aquele tipo que sentia a cor nas veias, que trocava a janta por mais uma hora no ateliê, que cheirava a terebintina e era feliz por isso. Ele morava numa kitnet apertada no centro de São Paulo, o tipo de lugar onde o cheiro de fritura do vizinho misturava com o cheiro de óleo das telas. Mas para Caio, aquele cubículo era o seu templo. Desde moleque, ele só pensava em desenhar. Ele vinha de uma família simples lá do interior de Minas. E a arte para ele não era luxo, era sobrevivência. Era o jeito que ele tinha de gritar sem abrir a boca. E o sonho, o grande sonho de Caio, finalmente tinha chegado. Depois de anos ralando, vendendo quadros na feirinha, mandando portfólio para tudo que era canto e levando não atrás de não, ele conseguiu. Uma galeria importante dessas chiques, na região dos Jardins, tinha aceitado fazer a primeira exposição individual dele. Uma exposição de verdade. O nome da mostra era Pulsar Urbano. Eram 25 telas que contavam a história da cidade vista pelos olhos dele. O caos, a beleza escondida nos becos, a solidão da multidão. Caio tinha colocado ali não só tinta, mas a alma. As telas eram grandes, cheias de cores vibrantes, com pinceladas grossas, quase agressivas, que pareciam saltar para fora da moldura. A semana da abertura foi uma loucura. Caio não dormia direito fazia uns 10 dias. Ele mesmo ajudou a pendurar cada quadro, limpou o chão, checou a iluminação. Ele estava nervoso, claro, mas era aquele nervosismo gostoso, sabe? Aquele frio na barriga que te diz, vai dar certo, parceiro. Sua hora chegou. À noite de abertura, a galeria estava lotada. Tinha gente elegante, gente curiosa, amigos que vieram de longe e até alguns críticos menores, aqueles que escrevem para blogs de arte. O burburinho era alto, o vinho era bom. E Caio, vestindo o único blazer que ele tinha meio amassado, tentava disfarçar a tremedeira nas mãos, enquanto conversava com os convidados. Ele via as pessoas parando na frente das suas telas, inclinando a cabeça, cochichando. Alguns sorriam, outros pareciam pensativos. Era a primeira vez que o mundo olhava para o que ele tinha feito com tanto afinco. Ele sentia uma felicidade que não cabia no peito. Estava flutuando, gente, flutuando. Ele pensava, pronto, venci. Agora é só esperar as críticas saírem, pegar um dinheiro para pagar o aluguel atrasado e continuar pintando. Mas a vida, meus amigos, adora dar uma rasteira na gente quando a gente está mais distraído. Lá pelas 8h30 da noite, o clima da galeria mudou. Foi como se alguém tivesse desligado a música no meio da festa. As conversas foram morrendo e um silêncio estranho, pesado, começou a se espalhar. Caio estava perto da tela principal, o grito da metrópole, quando sentiu a mudança no ar. Ele virou a cabeça e o coração despencou para o estômago. O pavor tinha nome e sobrenome, Dr. Horácio Montenegro. Horácio Montenegro não era apenas um crítico de arte, ele era a instituição. O homem era uma lenda viva, um dinossauro da crítica, temido e venerado em igual medida. Ele escrevia para o jornal mais influente do país, dava aulas na universidade e se ele dissesse que uma banana pintada de azul era a obra-prima do século, todo mundo repetia. Se ele dissesse que você não passava de um pintor de rodapé, sua carreira acabava ali. Simples assim. Horácio era um sujeito alto, magro, de terno cinza impecável, e usava óculos de aro fino que pareciam analisar a alma de quem ele olhava. Ele tinha aquela aura de quem está sempre entediado, como se tudo que ele visse fosse infinitamente inferior à sua inteligência. Ele nunca ia a aberturas de artistas novos. Nunca. A presença dele ali era um evento sísmico. Todos na galeria abriram caminho quase curvando-se, enquanto Horácio caminhava lentamente, com a assistente anotando tudo atrás dele, como uma sombra obediente. Caio sentiu o suor escorrer frio pelas costas. Ele tentou ajeitar o blazer, pigarreou. Calma, Caio. Ele veio porque gostou. É um bom sinal. Ele tentou se convencer. Horácio parou na frente do primeiro quadro. Era uma tela pequena, cheia de vermelhos e amarelos, um retrato abstrato de um vendedor de pipoca na Avenida Paulista. Horácio ficou parado por uns 30 segundos,
a cabeça ligeiramente inclinada, e então fez um barulho com a garganta, um som de desaprovação que parecia um julgamento final. Ele passou para o próximo quadro, e o próximo, e o próximo. Seu ritmo era lento, metódico, e a cada passo, o silêncio na galeria ficava mais denso. Ninguém ousava tossir. Caio estava paralisado. Ele sentia os olhos de todos, dos convidados, dos amigos, da dona da galeria, em si. Parecia que o tempo tinha parado só para testemunhar aquele momento. Horácio chegou ao meio da sala, onde estava a tela mais importante, O Grito da Metrópole. A obra tinha levado meses para ser concluída e representava a pressão e a beleza brutal do cotidiano paulistano. Horácio Montenegro parou, colocou as mãos para trás e fitou a tela com uma intensidade que beirava o nojo. Caio, reunindo a pouca coragem que lhe restava, deu um passo à frente. Doutor, Horácio, é uma honra imensa ter o senhor aqui. Eu sou Caio, o artista. Horácio não tirou os olhos da tela. Ele apenas levantou a mão, um gesto sutil, mas que dizia claramente: silêncio, verme. Caio engoliu em seco. A honra tinha se transformado em humilhação em menos de 2 segundos. Horácio finalmente desviou o olhar da tela, mas não olhou para Caio. Ele olhou para a plateia reunida, que o aguardava como se fosse um oráculo. E então ele começou. E o que saiu da boca dele não foi uma crítica, foi um massacre. Vejam bem, prezados convidados, estamos aqui para celebrar a arte, a inovação, o novo. Mas o que temos diante de nós? A voz de Horácio era baixa, mas carregada de autoridade, e ecoava na sala. Temos um exercício cansativo, pueril e, sejamos francos, profundamente derivativo. A palavra derivativo, que significa copiado sem originalidade, caiu como uma pedra no estômago de Caio. Ele sentiu o rosto esquentar. O jovem artista aqui presente. Horácio finalmente olhou para Caio, mas era um olhar vazio, como se estivesse olhando através dele. O senhor Caio parece ter confundido paixão com competência. Ele acha que basta despejar tinta e emoção barata em uma tela para criar algo que mereça ser chamado de arte. Ele apontou para a tela principal com a ponta de uma bengala fina, que ele usava mais como acessório do que por necessidade. O que temos aqui neste chamado Grito da Metrópole? Temos um pastiche mal feito. As cores fortes, as texturas ásperas. Ah, sim. Tentativas fracassadas de emular o expressionismo alemão, talvez. Ou quem sabe, uma releitura superficial e sem propósito do abstracionismo de segunda linha. O Sr. Caio não grita, senhores. Ele murmura. E ele murmura clichês visuais que já vimos melhor executados por qualquer estudante de primeiro ano da Belas Artes. A cada palavra, a respiração de Caio ficava mais curta. Ele olhava para os amigos que estavam com as cabeças baixas, envergonhados por ele. A dona da galeria estava pálida, tentando sorrir, mas o sorriso era uma máscara de desespero. Horácio continuou. E agora ele parecia estar se divertindo com a plateia cativa. Olhem para esta pincelada. É nervosa, sim, mas não por genialidade. É nervosa pela falta de técnica. É a raiva do amador que não consegue traduzir sua visão. O senhor, Caio, com todo o respeito que a juventude merece, confunde a intensidade do esforço com a qualidade do resultado. Ele tentou, e isso é louvável. Mas o resultado final, meus amigos, é lixo, arte de lixeira. Uma poluição visual que apenas nos lembra de quanto tempo perdemos olhando para a mediocridade. Lixo, poluição visual. Caio sentiu o chão sumir. Não era apenas uma crítica ao quadro. Era um ataque pessoal, uma destruição total do seu valor como criador. Ele tinha dedicado os últimos 5 anos da sua vida àquelas telas, passando fome, dormindo no chão do ateliê, brigando com a família que queria que ele arrumasse um emprego de verdade. E todo o sacrifício, acabava de ser resumido a lixo na frente de centenas de pessoas. Horácio Montenegro deu de ombros como se tivesse acabado de resolver um enigma simples. A arte deve nos elevar, nos questionar. Esta obra aqui, no máximo, nos faz questionar a qualidade do vinho servido nesta noite. Ele fez uma pausa dramática. Minha sugestão ao Sr. Caio é a seguinte: que ele guarde seus tubos de tinta, que ele arrume um trabalho honesto, que ele viva, acumule experiência, e talvez daqui a 20 anos ele tenha algo de relevante para nos mostrar. Por enquanto, é apenas barulho. Barulho e desperdício de tela. Com isso,
Horácio se virou, não esperou resposta, e caminhou para a saída, deixando um rastro de silêncio sepulcral. A assistente o seguiu, e o burburinho só recomeçou depois que a porta de vidro bateu atrás dele. Mas agora, o burburinho não era de admiração, era de constrangimento e piedade. Caio ficou ali parado em frente à sua tela, sentindo como se tivesse levado um soco no peito. O rosto dele estava vermelho, não de raiva, mas de vergonha. A vergonha era física, queimava a pele, secava a boca. Os convidados que antes o cercavam, agora se afastavam sutilmente. Ninguém queria se associar ao lixo. A dona da galeria correu para ele, mas era tarde demais. O dano estava feito. O veneno de Horácio tinha se espalhado. Caio, meu querido, não ligue para aquele velho rabugento. Ele é assim com todo mundo, disse a dona da galeria, Fátima, com a voz esganiçada. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Minha exposição está arruinada. Minha reputação está manchada. Ele tem razão, Fátima. Caio conseguiu balbuciar, a voz rouca. Claro que não. Sua obra é forte, mas ele tem muita influência, sabe? Influência. Essa palavra era o mesmo que sentença de morte no mundo da arte. Em menos de 10 minutos, a galeria esvaziou. As pessoas pegaram seus casacos e foram embora apressadas, como se o fracasso fosse contagioso. O sonho de Caio não tinha durado nem 2 horas. Ele ficou sozinho na sala, sob a luz fria dos refletores, cercado por suas 25 telas que agora pareciam sujas, feias, patéticas. O vinho na taça que ele segurava estava morno. Ele largou a taça em cima de um pedestal e o som do cristal batendo no mármore ecoou como um tiro. Caio não chorou ali. O desespero ainda não tinha se transformado em lágrimas. Estava preso na garganta, sufocando. Ele só sentia um vazio imenso. A sensação de ter sido exposto, nu e ridicularizado na frente de todo mundo que importava. Fátima tentou consolá-lo, mas Caio apenas pegou a mochila. Disse um obrigado, seco, e saiu da galeria, sem olhar para trás. A noite de São Paulo estava fria e barulhenta, mas Caio mal percebia o trânsito. Ele andou sem rumo por horas. O peso daquelas palavras, lixo, desperdício, amador, era maior do que qualquer coisa que ele já tinha carregado. Ele chegou na sua kitnet de madrugada. A luz amarelada da rua entrava pela janela, iluminando o caos organizado do seu ateliê. Tinha telas empilhadas por toda parte, latas de tinta, pincéis duros e moles. Ele se jogou na cama, com o blazer ainda no corpo, e ali, na escuridão, ele finalmente deixou a dor vir. Não era só tristeza, era uma raiva fria, misturada com uma autodepreciação brutal. Horácio estava certo. Era a única coisa que rodava na cabeça dele. Se o maior nome da crítica disse, quem era ele para discordar? Ele era um fraude, um iludido. Ele tinha investido tudo, a vida, a saúde mental, o dinheiro que não tinha, em algo que era, na melhor das hipóteses, medíocre. Ele se levantou, cambaleando. Os olhos ardiam. Ele foi até o canto onde guardava suas telas antigas, os esboços, as obras que ele considerava fracassadas, mas que ainda guardava por apego. Ele pegou uma lata de querosene que usava para limpar os pincéis. O desespero tem cheiro de querosene. Caio pegou o isqueiro que usava para acender o fogão. A ideia era simples, mas irresistível. Se a arte dele era lixo, ele ia transformá-la em fumaça. Ele ia apagar o erro, iria limpar a vergonha. Ele tirou as telas que estavam encostadas na parede, as que ele não tinha levado para a exposição, mas que eram igualmente cheias de alma. Obras que ele amava. Ele começou a regar a pilha de telas com o querosene. O cheiro forte subiu, cortante. Ele estava tremendo, mas determinado. Era um ritual de purificação pelo fogo. Quando o chão estava úmido e as telas estavam brilhando com o líquido inflamável, Caio parou. Ele segurou o isqueiro, abriu a tampa, e o som do metal se chocando foi alto no silêncio da noite. Ele estava a 1 segundo de acender o fogo e ver anos de trabalho virarem cinzas. Mas aí, ele viu uma coisa. No topo da pilha, havia uma tela pequena, que ele tinha pintado quando tinha acabado de chegar em São Paulo. Era um autorretrato, mas um autorretrato feito de linhas tortas, cores escuras, mas com os olhos fixos, cheios de esperança e teimosia. Aquele Caio da tela olhava para o Caio de agora, o humilhado, o derrotado, e parecia perguntar,
É isso mesmo? Você vai deixar um velho de terno acabar com você? A raiva que estava presa na garganta de Caio explodiu. Mas não era a raiva de Horácio Montenegro. Era a raiva de si mesmo por ter chegado tão perto de se render. Ele jogou o isqueiro no chão, onde ele rolou e parou inofensivo. Caio não queimou as telas. Em vez disso, ele jogou a lata de querosene longe, que bateu na parede com um baque surdo. Ele caiu de joelhos no meio da bagunça, respirando o cheiro de querosene, e chorou. Chorou a dor, a humilhação, a injustiça. Chorou a morte do sonho ingênuo. Mas quando as lágrimas secaram e o sol começou a nascer, pintando o céu de São Paulo com tons de cinza e laranja, algo mudou dentro dele. O desespero deu lugar a uma fúria fria, uma convicção que nunca tinha tido antes. Lixo é! Arte de lixeira! Barulho! Ele levantou. Os olhos estavam inchados, vermelhos, mas agora tinham um fogo diferente. Ele não ia parar de pintar. Ele não ia arrumar um emprego honesto. Ele ia fazer arte tão poderosa, tão essencial, que faria Horácio Montenegro engolir cada palavra. Ele ia pegar aquela humilhação e transformá-la em combustível. Caio foi até a janela, abriu-a. O ar da manhã entrou. Ele olhou para as telas regadas a querosene e disse para si mesmo em voz alta como um juramento: "Vocês me humilharam? Beleza. Agora vocês vão ver o que é arte de verdade. Vocês vão ver o que acontece quando se pisa no pescoço de quem não tem nada a perder." A crise tinha chegado. Mas, diferente do que todos pensavam, Caio não ia se quebrar. Ele ia se temperar. A primeira coisa que ele fez foi pegar uma das telas da exposição que Fátima tinha mandado de volta. Era a tela que Horácio tinha chamado de pastiche mal feito. Caio não pegou um pincel. Ele pegou uma espátula, dessas de pedreiro, e começou a raspar a tinta da tela com uma violência controlada, tirando tudo, raspando a cor até chegar na lona bruta. Ele estava limpando o passado, esvaziando a tela para um novo começo. Ele precisava de um novo tema. Ele precisava de uma nova voz. E a nova voz dele seria o grito da dor. Ele passou a semana seguinte trancado. Ele não atendeu o telefone, não comeu direito, não dormiu. Ele só trabalhava. Ele não pintava mais o caos da metrópole de forma abstrata. Ele pintava o caos dentro dele. Sua arte mudou radicalmente. As cores vibrantes deram lugar a tons mais escuros, terrosos, quase lamacentos. As linhas ficaram mais duras, mais viscerais. Não havia mais a preocupação com a técnica acadêmica, com a beleza formal. Havia apenas a necessidade urgente de expulsar o veneno. Ele estava pintando quadros que não eram para serem vendidos, eram para serem sentidos. Eram violentos, crus e cheios da raiva acumulada da humilhação pública. Ele chamou essa nova série de Rescaldo. Enquanto isso, lá fora, o mundo da arte estava seguindo as palavras de Horácio Montenegro. O nome de Caio virou piada de rodapé. Ninguém mais queria saber de Pulsar Urbano. As poucas telas que ele tinha vendido antes da abertura foram devolvidas. Caio estava falido, sozinho. Mas ele nunca se sentiu tão vivo. A dor era um motor potente. Um dia, enquanto ele trabalhava em um quadro enorme, ele recebeu uma ligação que ele quase ignorou. Era um número estrangeiro. Relutante, ele atendeu, limpando a mão cheia de tinta na calça. Alô? A voz do outro lado era de uma mulher com sotaque forte. Parecia francês. Bonjour. Eu falo com Caio Santos, o artista? Sim, sou eu. Meu nome é Isabelle Dubois. Eu sou curadora de uma galeria em Paris. E eu vi o seu portfólio online há alguns meses. Eu gostaria de saber se as suas obras ainda estão disponíveis para uma possível exposição na Europa. Caio quase riu. Exposição na Europa? Ele estava a um passo de vender os pincéis para pagar a conta de luz. Olha, moça, eu não sei quem te passou meu contato, mas a minha última exposição aqui no Brasil foi um desastre. O trabalho foi massacrado pela crítica. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, Caio, nós lemos o artigo do Dr. Montenegro. E é exatamente por isso que eu estou ligando. Caio franziu a testa. Como assim? O Dr. Montenegro é um homem de grande reputação, sim, mas ele também é um pilar do conservadorismo. Quando ele destrói um jovem artista com tamanha ferocidade, Caio, isso geralmente significa uma coisa, que o artista tem algo que ameaça o establishment. E nós, aqui em Paris, adoramos o que ameaça o establishment. Queremos ver o que você fez em seguida. Você tem algo novo?
Caio olhou para as telas escuras e brutais espalhadas pelo seu ateliê, as telas nascidas da dor, do querosene e da raiva. Sim, Isabelle, eu tenho algo novo, algo que eu pintei com ódio. Isabelle riu, um som seco e elegante. Ódio é um pigmento excelente, Caio. Mande-me as fotos e seja rápido. Temos um espaço para preencher daqui a 3 meses. Caio desligou o telefone. Ele estava ofegante. A humilhação tinha sido a porta de entrada. Horácio, o carrasco, sem saber, tinha assinado o seu passaporte. Mas ele sabia que as telas que ele tinha agora não eram apenas boas, eram a sua vingança, e elas precisavam ser perfeitas. Ele tinha 3 meses para transformar o lixo em ouro. A batalha estava apenas começando, e Caio, o artista humilhado, agora tinha um objetivo claro: fazer Horácio Montenegro se arrepender de ter nascido. Ele pegou um pincel grosso, mergulhou no preto mais profundo e voltou ao trabalho com uma intensidade que beirava a loucura. Ele estava pronto para dar o troco. Ele ia mostrar que a crítica não destrói a arte. Ela pode, na verdade, ser a faísca. Fim da parte 1. Caio desligou o telefone e ficou parado ali, no meio da bagunça do ateliê, com o cheiro de querosene ainda pairando no ar. A cabeça dele fervilhava. 3 meses. 3 meses para pegar a dor, o ódio, a vergonha e transformar tudo em arte que valesse um voo para Paris. Ele não tinha tempo para respirar, nem para pensar no quanto estava quebrado, financeiramente e emocionalmente. Horácio Montenegro tinha dado a ele um presente, mesmo que embrulhado em humilhação. Tinha dado a ele um foco, uma urgência brutal. A primeira coisa que ele fez foi limpar o chão, não de sujeira, mas do passado. Ele recolheu o querosene, jogou fora os trapos sujos e encarou a pilha de telas que quase viraram churrasco. Ele não ia queimar nada. Iria usar a lona, a tinta velha, o erro, como base. A kitnet virou uma fornalha. Caio se transformou num bicho. Ele acordava antes do sol, bebia café frio e só parava quando a mão não aguentava mais segurar a espátula. Sabe aquela história de que artista sofre? Pois é, Caio estava vivendo isso na pele, mas com prazer. Era um sofrimento com propósito. Ele não usava mais cavaletes. As telas ficavam no chão, ou presas diretamente na parede, quase como se fossem alvos. Ele não pintava, ele atacava a tela. A série Rescaldo era exatamente isso. O resquício, a cinza do que tinha queimado. As cores que ele usava eram pesadas. Preto sim, muito preto, mas não um preto chapado. Era um preto profundo, cheio de nuances, misturado com cinza de asfalto, com ocre queimado e um vermelho que parecia sangue coagulado. Ele começou a usar materiais não convencionais. Ele raspava a tinta para expor a lona nua, rasgava pedaços de jornal debaixo das camadas, misturava areia e pó de grafite no óleo. As texturas eram brutais. Se antes a pincelada era agressiva, agora era visceral. Era como se ele estivesse abrindo o próprio peito e colando as entranhas na tela. Um dos quadros mais impactantes da série era um autorretrato que ele batizou de O Ouvido do Crítico. Não tinha rosto, só uma forma disforme de cabeça. No lugar da boca, um buraco escuro, mas no lugar da orelha havia uma protuberância enorme, quase um tumor, feita de camadas grossas de tinta craquelada, como se aquela parte tivesse absorvido todo o veneno, todo o lixo que Horácio havia jogado nele. Caio estava canalizando a raiva, mas também a solidão. Ele se isolou completamente. Os amigos tentavam ligar, mas ele nem atendia. Fátima, a dona da galeria, mandou mensagens tímidas, perguntando sobre as telas devolvidas, mas Caio apenas ignorou. Ele não devia nada a ninguém, exceto a sua própria arte. Ele emagreceu, o cabelo cresceu desgrenhado e as olheiras eram roxas. Mas quando ele olhava para o que estava criando, ele via a verdade. E essa verdade era poderosa demais para ser ignorada. Isabelle Dubois, lá de Paris, era a única que sabia o que estava acontecendo. Ela ligava a cada 15 dias com seu sotaque francês impecável e a voz dela era a voz do incentivo profissional. Magnifique, Caio. As fotos que você mandou são perturbadoras. Exatamente o que precisamos. Caio mandava fotos das telas com o celular, com a luz ruim do ateliê, mas Isabelle enxergava além da qualidade da imagem. Ela via a potência. Ela via o mercado. Você está pintando a dor, Caio. E a dor,
Quando é real, vende. É autêntica. Seu crítico fez um favor a você, meu caro. Ele lhe deu uma história. História. Caio pensava que a história era a humilhação, mas Isabelle estava transformando a humilhação em mitologia. À medida que o prazo se esgotava, Caio finalizou as 12 telas que iriam para Paris. 12 obras de arte que pareciam ter saído de uma guerra. Ele as embrulhou ele mesmo, com cuidado quase religioso, usando plástico bolha e caixas de papelão que ele conseguiu na feira. A logística de mandar quadros para a Europa era um pesadelo burocrático e financeiro. Caio teve que vender alguns dos seus poucos pertences de valor, um violão antigo, um relógio que tinha ganhado do pai, para pagar o frete. Ele estava apostando tudo. Se as telas chegassem lá e fossem ignoradas, ele estaria na sarjeta de vez. Quando a transportadora veio buscar as caixas, Caio sentiu um vazio estranho. Era como se ele tivesse enviado um pedaço de si mesmo, um pedaço cru e sangrento, para o outro lado do oceano, sem garantia de que seria bem recebido. Ele ficou na kitnet, sozinho, esperando. A exposição em Paris, na Galeria Le Puy, o Poço, estava marcada para dali a um mês. O mês de espera foi torturante. Caio tentou voltar a pintar, mas a energia tinha acabado. Ele estava exausto. A adrenalina da vingança tinha se esgotado, e o que restava era o medo. E se Horácio tivesse razão? E se o ódio não fosse pigmento, mas apenas um delírio? Ele passava os dias roendo as unhas e olhando o calendário. Finalmente, chegou a data da abertura. Caio não podia ir. Não tinha dinheiro para a passagem e ele jamais pediria ajuda. Ele estava em São Paulo, às 6 da tarde, que seriam 11 da noite em Paris, sentado no chão frio, olhando para o celular. Às 11h20, o telefone tocou. Era Isabelle. Caio atendeu, o coração batendo na garganta como um tambor descontrolado. Isabelle? O som que veio do outro lado não era de desespero. Era de caos e alegria. Caio, meu Deus, Caio, você não tem noção. O que aconteceu? Está cheio? Cheio? Está impossível andar. Tivemos que chamar mais seguranças. Eles estão parados na frente dos seus quadros, Caio. Eles não estão apenas olhando. Estão absorvendo. Isabelle parecia estar falando enquanto andava. O som de vozes em francês e copos tilintando era o fundo da ligação. E a crítica? A voz de Caio mal saiu. A crítica parisiense, meu caro, é outra coisa. Eles entendem a visceralidade. O jornal Le Monde já soltou um artigo online chamando sua obra de Um Grito Existencialista do Sul Global. E o melhor, vendemos. Vendemos o quê? 3 quadros na primeira hora. E um colecionador de Berlim acabou de ligar querendo a tela principal. O ouvido do crítico. Ele disse que pagaria o que fosse preciso. Caio encostou a cabeça na parede. Ele não conseguia processar. 3 quadros. Berlim. Grito existencialista. Ele não estava mais no chão frio da kitnet. Ele estava flutuando de novo, mas desta vez, o voo era real. Eu não sei o que dizer, Isabelle. Diga que vai pintar mais. Porque a demanda é insana. Você não é mais o artista humilhado de São Paulo. Você é a nova voz, Raul, da América Latina. O Dr. Montenegro, com sua arrogância, apenas te deu o rótulo perfeito, o mártir que se levantou das cinzas. O dinheiro da venda, uma quantia que Caio nunca tinha visto na vida, foi depositado alguns dias depois. Não era só o valor, era a prova. A humilhação virou moeda de troca, e ele finalmente podia pagar o aluguel atrasado, comprar material novo e, mais importante, comer direito. A notícia do sucesso em Paris, meu povo, não demorou para atravessar o Atlântico. Sabe como é o mundo da arte? Fofoca corre mais rápido que notícia ruim. Em São Paulo, a bomba estourou. Primeiro veio a surpresa, depois a inveja. Os blogs de arte brasileiros, que tinham ignorado Caio após o massacre de Horácio, agora tentavam correr atrás do prejuízo. Artigos começaram a pipocar com títulos como O Artista Brasileiro Ignorado que Conquistou a Europa ou A Vingança de Caio Santos, do lixo à vanguarda. A ironia era tão doce que Caio quase podia mastigá-la. E quem primeiro sentiu o baque foi Fátima, a dona da galeria que tinha dispensado as telas dele como se fossem batatas podres. Uma semana depois da abertura parisiense, Caio estava no mercado, comprando um pincel caro que ele jamais teria ousado tocar antes, quando o telefone tocou. Número conhecido. Fátima. Caio, meu anjo, que saudade da sua voz.
A falsidade era tão espessa que dava para cortar com uma faca. Olá, Fátima. O que houve? Ah, meu querido, eu vi as notícias. Le Puits, Paris. Eu sempre soube que você era um gênio incompreendido. Sabe, eu estava revisando os e-mails e me lembrei de como eu lutei pela sua exposição. Pulsar Urbano. Caio sorriu. Um sorriso frio. Sim, Fátima, eu lembro. O Dr. Montenegro também lembra. Te acha aquele velho rabugento? Ninguém liga para ele na Europa, meu querido. A Europa quer o novo. Caio, eu estou ligando porque eu preciso que você me ajude. Eu preciso de rescaldo aqui. Uma exposição de retorno. Imagina o impacto. Caio parou na frente da prateleira de tintas, pegou um tubo de azul da Prússia e pensou na kitnet cheia de querosene. Fátima, com todo o respeito. Não. Como não, Caio? Nós somos parceiros. Fomos. Agora eu sou parceiro da Isabelle Dubois. E ela tem uma fila de galerias europeias querendo a próxima série. A sua galeria, Fátima, é a última da fila. E a fila é longa. Se um dia eu voltar a expor em São Paulo, será em um lugar que não me tratou como lixo quando o vento virou. Ele desligou e o prazer daquela pequena vingança era quase tão bom quanto pintar. Mas o alvo principal de Caio não era Fátima, era Horácio Montenegro. Horácio, o grande crítico, não podia ignorar o sucesso internacional. Quando a primeira matéria detalhada sobre rescaldo saiu no The Guardian de Londres, chamando Caio de o novo mestre do expressionismo pós-digital, a pressão começou a cair sobre o velho dinossauro. Como o grande oráculo da arte brasileira, ele tinha cometido um erro crasso. Ele não apenas rejeitou um artista, ele validou seu oposto. Ele criou um mártir. Horácio tentou minimizar. Ele escreveu uma pequena nota no seu influente jornal, minimizando a importância da galeria parisiense, chamando-a de boutique de modismos e a arte de Caio de exotismo tropical para colecionadores entediados. Mas ninguém estava comprando mais. O mundo da arte, especialmente o jovem, estava cansado da ditadura de Horácio. O sucesso de Caio era a prova de que existia vida fora da bolha acadêmica e conservadora. O nome de Caio Santos começou a ser sussurrado nos corredores da universidade e nas mesas dos cafés chiques. O artista que tinha levado um soco na boca e devolvido com uma obra-prima. Com o dinheiro das vendas, Caio se mudou. Não para um apartamento chique, mas para um estúdio maior, ainda no centro, mas com luz natural e espaço de verdade. Ele comprou mais tela, mais tinta e começou a trabalhar na sua próxima série. Ele sabia que o sucesso em Paris era apenas o começo. Ele precisava de mais. Ele precisava de algo que forçasse Horácio a encará-lo, não através de um artigo, mas frente a frente. Isabelle ligou um dia, animadíssima. Caio, temos novidades gigantescas. Lembra da Bienal de Arte Contemporânea de São Paulo? Claro que Caio lembrava. Era o evento máximo da arte brasileira. Era o palco onde Horácio Montenegro desfilava sua influência, distribuindo elogios e veneno. Sim, Isabelle. O que tem? A curadoria da Bienal está de olho em você. Eles querem um artista brasileiro que esteja em ascensão internacional. Eles querem rescaldo. Caio sentiu um arrepio na espinha. A Bienal, no quintal de Horácio. Eles sabem da minha história com Montenegro? É claro que sabem. É por isso que eles te querem. É controvérsia, é movimento, é venda de ingressos. Eles querem que você seja o principal representante do Brasil na próxima edição. O tema é ruptura. E você é a própria ruptura, meu caro. Caio fechou os olhos. A oportunidade não era apenas profissional, era pessoal. Era a chance de levar a vingança para casa, para o palco principal, onde todos, inclusive Horácio, seriam forçados a assistir. Isabelle, diga que sim, diga que eu aceito. Mas eu tenho uma condição. Qual? Eu quero a sala de exposição principal. E eu quero que o meu nome esteja no topo de todos os cartazes. Isabelle riu, adorando a audácia. Negócio fechado, Caio. O artista humilhado estava voltando para casa. Nos meses seguintes, Caio trabalhou como um operário em sua nova série, que ele chamava provisoriamente de A Fenda. Se rescaldo era a dor crua, a fenda era a cicatrização, mas uma cicatrização feia, cheia de queloides, que nunca deixava você esquecer a ferida. Ele estava mais calmo, mas o fogo ainda queimava. Ele não pintava mais por desespero, mas por precisão. A técnica, que Horácio tinha chamado de nervosa pela falta de técnica, agora
era dominada. Ele usava a espátula com a delicadeza de um cirurgião e a força de um demolidor. Ele sabia que o Brasil não o perdoaria facilmente e sabia que Horácio Montenegro preparava a contraofensiva. O velho crítico não ia aceitar ser desmoralizado por um pintor de lixeira que, de repente, virou queridinho da Europa. A Bienal estava marcada para o início do ano seguinte. A expectativa era gigantesca. A mídia já estava fazendo o hype. O retorno do filho pródigo, o confronto entre a velha guarda, Horácio, e a vanguarda, Caio. Caio, no entanto, mantinha-se em silêncio. Ele só falava com Isabelle e com o curador da Bienal. Ele não dava entrevistas. Ele queria que sua obra falasse por ele. Ele estava preparando uma peça final para a Bienal, uma instalação que seria o ponto alto de Rescaldo e a Fenda. Uma obra que representaria literalmente o que ele sentiu naquela noite fatídica na Galeria dos Jardins. Ele conseguiu a lona de um caminhão velho, suja, rasgada. Ele pintou nela um mural de 10 metros de comprimento. Não era um quadro, era um campo de batalha. No centro, em tinta preta e grossa, a única palavra, lixo. Mas a palavra lixo não estava jogada ali. Ela estava cercada por centenas de pequenos retratos, rostos anônimos da metrópole, pintados com a mesma técnica visceral, todos olhando para o centro, para a palavra de julgamento. E no canto inferior, ele pintou um pequeno ponto de cor, um amarelo vibrante, quase ofensivo na escuridão do mural. Era o ponto de luz, a esperança teimosa que o impediu de acender o isqueiro. Ele chamou a instalação de O Julgamento de Horácio. Quando o curador da Bienal viu a foto da instalação, ele quase teve um ataque de euforia. Caio, isso é arte política. É uma declaração. O público vai amar essa audácia. Não é política, é pessoal. É o troco. Caio respondeu, frio. A Bienal se aproximava. Caio estava em paz, focado, mas a ansiedade era palpável. Ele sabia que o confronto final com Horácio era inevitável. Uma semana antes da abertura da Bienal, Horácio Montenegro publicou seu artigo de aviso no jornal. O título era pomposo e venenoso: O perigo do exotismo vazio e a farsa do mártir brasileiro. No texto, Horácio não poupava Caio. Ele dizia que o artista era um produto de marketing europeu, que havia usado a crítica dele, Horácio, como ferramenta promocional. Ele afirmava que Caio não tinha evoluído, apenas tinha trocado cores vibrantes por cores deprimentes, e que a nova série era apenas um chorume artístico, uma lamentação autoindulgente que confunde mau humor com profundidade. O artigo era uma tentativa desesperada de deslegitimar Caio antes que o público pudesse ver a obra. Caio leu o artigo no estúdio, sorrindo. O veneno de Horácio já não o afetava, ele era imune. A crítica agora era apenas ruído de fundo, chorume. É, Caio murmurou, olhando para a instalação O Julgamento de Horácio. Vamos ver quem vai chorar, velhote. Chegou o dia da montagem na Bienal. O pavilhão Cicilo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, era um templo para a arte. Caio andava pelos corredores, vendo seu nome em banners enormes, sentindo o peso da responsabilidade. Sua sala, a principal, era imponente. A instalação de 10 metros dominava o espaço. A iluminação foi pensada para destacar a brutalidade da textura. Enquanto Caio supervisionava os últimos detalhes, o curador, um homem jovem e nervoso, veio até ele. Caio, eu preciso te avisar. Horácio Montenegro confirmou presença na noite de abertura, e ele pediu para ser o primeiro a visitar a sua sala. Caio parou o que estava fazendo. O coração deu um pulo, mas não de medo, de excitação. Que ótimo! Diga ao Dr. Horácio que a obra foi feita especialmente pensando nele. Na noite da abertura, a Bienal estava lotada. O evento era um caldeirão de artistas, colecionadores, curiosos e, claro, a imprensa. A expectativa para ver a obra de Caio, o artista que havia virado o jogo, era o ponto alto da noite. Caio estava lá, de terno novo, mas com as mãos sujas de tinta. Ele se sentia como um gladiador esperando o leão. Pontualmente, Horácio Montenegro chegou. Ele estava ainda mais impecável, com um terno preto e uma bengala prateada. Ele caminhou com a arrogância habitual, a comitiva de assistentes e jornalistas seguindo-o. O ar se dividiu. Horácio, ignorando todos os outros artistas, foi direto para a sala principal. A multidão o seguiu.
todos ansiosos para testemunhar o que seria o novo massacre. Caio estava parado ao lado de O Julgamento de Horácio. A tela era assustadora. A palavra lixo parecia gritar na escuridão. Horácio parou na frente da instalação. Ele não disse nada por um longo minuto. Ele não olhou para Caio. Ele estava absorvendo a obra. A plateia estava em silêncio total. Horácio levantou a bengala e apontou para o mural. Isto sim, isto é uma peça de impacto. A voz dele era baixa, mas carregada. Caio sentiu o estômago gelar. O que ele ia fazer? Elogiar? O jovem artista aqui presente. Horácio finalmente se virou para a plateia, mas desta vez o olhar dele não estava vazio. Estava concentrado na obra, e então, pela primeira vez, ele olhou diretamente para Caio. O Sr. Caio Santos parece ter aprendido uma lição valiosa. Horácio fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Na nossa última interação, eu critiquei o esforço dele por ser pueril e derivativo. Eu disse que ele estava desperdiçando tela. Eu o chamei de lixo. E vejam o que ele fez. Horácio apontou para a tela novamente. Ele pegou a palavra, o veneno, e a transformou no centro de sua nova estética. Ele pegou a crítica e a usou como matéria-prima. Ele não fugiu do fracasso. Ele o abraçou. Isso, caros amigos, não é apenas arte. É uma resposta. É o que acontece quando a dor se torna disciplina. A plateia começou a murmurar, confusa. Horácio Montenegro estava elogiando Caio. A série Pulsar Urbano era medíocre, sim, mas rescaldo. E esta instalação, esta obra aqui tem peso, tem história. O Sr. Caio entendeu que a arte não é feita apenas de alegria, mas de feridas abertas. Horácio se aproximou de Caio. O contato visual era intenso. Eu disse ao Sr. Caio para arrumar um emprego honesto. Felizmente ele não me ouviu. Ele transformou a raiva em combustível, e o resultado é inegável. Esta exposição será um marco. Ele não pediu desculpas. Horácio Montenegro jamais pediria desculpas. Mas o reconhecimento público, a validação da sua evolução, era mais valiosa do que 1000 desculpas. Eu não retirei uma palavra do que disse naquela noite, mas o artista que está diante de mim hoje é outro. E isso, Sr. Caio, é a verdadeira arte, a capacidade de se transformar. Horácio deu um tapinha no ombro de Caio, um gesto que parecia uma coroação. Parabéns, Sr. Santos. Você finalmente tem algo a dizer. E com isso, o velho crítico se virou e saiu da sala, deixando Caio no centro da atenção, banhado pelos flashes das câmeras. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma explosão de aplausos. Caio estava ali, o artista humilhado que tinha voltado para ser aclamado, sentindo a vitória mais doce que o sucesso internacional. Ele tinha forçado a instituição a reconhecê-lo. A Bienal foi um sucesso estrondoso. As obras de Caio foram vendidas antes mesmo do fim da exposição. Colecionadores do mundo todo faziam fila. O nome dele estava em todos os jornais, e não mais como piada, mas como referência. Caio Santos tinha ganhado. A vingança estava completa, mas ele sabia que a batalha pela arte nunca termina. Ele tinha o sucesso, o dinheiro, o reconhecimento, mas o que ele tinha de mais valioso era a certeza. A dor era o seu ateliê mais fértil. Ele olhou para a instalação, para o pequeno ponto amarelo no canto do mural lixo, e soube que nunca mais pintaria com medo. Ele pegou o celular para ligar para Isabelle, mas antes de discar ele viu uma mensagem. Era de Fátima. Ela perguntava se ele tinha um horário livre para um café na próxima semana. Caio sorriu, deletou a mensagem e discou o número de Isabelle. Bonjour, Caio. Sei que você está ocupado. Liguei apenas para dizer. Próxima parada, Nova York. Eles querem a sua história. Caio olhou para o futuro, para as telas que ainda estavam por vir. Diga a eles que a história está apenas começando e que eu ainda tenho muita raiva para gastar. Ele tinha transformado a humilhação em arte e a arte em lenda. Horácio Montenegro, sem querer, tinha sido o padrinho da sua glória, e a Bienal de São Paulo se tornou o palco da sua maior e mais visceral vitória. Continua. Aquele tapinha no ombro de Horácio Montenegro, meu povo, não foi só um gesto de reconhecimento. Foi um terremoto. Foi o fim de uma era na crítica de arte brasileira e a coroação pública de Caio. Quando Horácio saiu da sala, a multidão explodiu. Não era só aplauso para a arte, era aplauso para a história. Era a celebração de Davi que tinha vencido Golias, e Golias ainda tinha sido forçado a levantar o braço do vencedor. Caio estava ali, no meio do pavilhão da Bienal,
e sentia a energia daquele momento. Não era o dinheiro, nem o sucesso europeu que importavam mais. Era a sensação de ter transformado a humilhação mais profunda da sua vida em uma arma tão poderosa que forçou o seu carrasco a se render. A vingança não era doce, era visceral, era tinta e lona. Ele passou o resto da noite da abertura conversando com colecionadores, jornalistas e até com artistas veteranos que vinham apertar sua mão sussurrando: "Você fez o que todos nós queríamos ter feito, Caio." Mas a verdadeira catarse veio no dia seguinte. Caio estava no seu novo estúdio, grande, com janelões que davam para o centro barulhento de São Paulo. Ele estava exausto, mas com uma paz que não sentia desde antes da primeira exposição. Ele foi até o canto onde guardava as relíquias da sua crise, as telas regadas a querosene. Elas estavam lá, empilhadas com o cheiro residual, uma lembrança constante do abismo que ele quase abraçou. Ele pegou a tela principal daquela pilha, a que ele tinha pintado quando chegou em São Paulo, o autorretrato com os olhos cheios de teimosia. Ela estava manchada pelo querosene. Caio não a jogou fora. Ele a colocou no cavalete. Ele olhou para aquele quadro que representava o Caio ingênuo, o Caio que acreditava que o esforço puro bastava, e sorriu. Ele sabia que aquele Caio tinha morrido na noite da humilhação, mas o novo Caio, o forte, tinha nascido das cinzas. Ele pegou a espátula, mas desta vez, não para destruir. Ele começou a trabalhar sobre a tela manchada. Ele usou uma camada de resina transparente para selar as manchas de querosene, transformando o erro e o trauma em parte da composição, um fundo permanente de cicatriz. Ele começou a pintar por cima, mas não com raiva, com precisão cirúrgica. Ele estava criando uma nova obra, que ele chamou de O Fundo Inflamável. Era a prova de que a base da sua arte não era a técnica acadêmica, nem o elogio, mas sim a ameaça de destruição que ele tinha superado. Aquele quadro se tornou o seu amuleto, a sua garantia de que ele nunca mais voltaria para aquele lugar de desespero. Enquanto isso, o sucesso dele virou um furacão. As galerias de Nova York, de Berlim, de Tóquio, todas queriam o novo mestre brasileiro. O nome de Caio Santos era o passaporte para a vanguarda. Fátima, a dona da galeria, ligava incessantemente. Ela chegou a mandar um buquê de flores e um cartão ridículo dizendo: "Sempre soube que você era um diamante bruto, Caio. Vamos tomar aquele champanhe e planejar seu retorno triunfal aos jardins?" Caio nem respondeu. Ele tinha aprendido a lição. Quem te abandona na tempestade não merece estar na colheita. E Horácio, o velho crítico, cumpriu o que disse. Depois da Bienal, ele escreveu um artigo final sobre Caio, um texto que, para quem lia nas entrelinhas, era quase uma carta de rendição. Ele não se desculpou, claro, mas canonizou a arte da superação de Caio. Horácio, o pilar do conservadorismo, tinha sido forçado a engolir a modernidade e, ao fazê-lo, ele perdeu parte de sua autoridade. O mundo da arte estava mudando e Caio era o garoto propaganda dessa mudança. Uma semana depois do encerramento da Bienal, Caio estava arrumando as malas. Ele não estava fugindo, estava expandindo. Isabelle Dubois ligou, a voz radiante. "Caio, Nova York está pronta para você. O Metropolitan Museum of Art quer um painel seu para a próxima exposição deles de arte latino-americana. É uma honra que pouquíssimos conseguem." Caio sorriu, olhando para a kitnet que um dia foi seu inferno e seu templo. "Diga a eles que eu levo o fundo inflamável. Preciso que eles entendam de onde eu vim." Antes de sair de São Paulo, Caio fez uma última coisa. Ele pegou uma das suas telas antigas, uma que ele tinha vendido para um colecionador antes da humilhação e que tinha sido devolvida. Era a tela abstrata do vendedor de pipoca, a primeira que Horácio tinha desdenhado. Ele não a pintou de novo. Ele a mandou anonimamente para a redação do jornal onde Horácio escrevia. Junto, ele colocou apenas um pequeno bilhete: "Para o Dr. Montenegro. Um lembrete de que o esforço pueril foi o que me ensinou a gritar." Ele não esperava a resposta. Aquele gesto era para ele mesmo. Era o fechamento do ciclo. Caio Santos embarcou para Nova York. Ele não era mais o garoto de Minas Gerais, nem o artista humilhado de São Paulo. Ele era um nome global, um símbolo de resistência criativa. Ele tinha dinheiro, contratos e, mais importante, ele tinha voz. Sua história se tornou lenda.
As pessoas contavam sobre o dia em que ele quase queimou anos de trabalho. O querosene virou parte do seu mito. Ele continuou pintando com a mesma intensidade visceral, mas o ódio tinha se transformado em um motor refinado, focado. Ele usava a dor como memória, não como desespero. E assim, Caio voou para o mundo, levando consigo o cheiro de terebintina e, sutilmente, o cheiro de querosene. Ele provou a todos, inclusive a si mesmo, que a crítica destrutiva pode ser o adubo mais potente para a verdadeira arte. Ele não era mais o lixo, ele era o fogo, e o mundo estava pronto para se aquecer com a sua chama. E é assim, meus amigos, que a gente aprende que a maior vitória não é calar o crítico, mas fazer o crítico te aplaudir. E Caio fez isso em alto e bom som. Uma história de superação que cheira a tinta a óleo e teimosia brasileira, e que continua sendo pintada, tela por tela, pelo mundo afora. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.